Olá, gente. Eu sou o professor Joslán Sampaio, conhecido como Jojaca, professor de História do Movimento Educativo PCD. Vocês que acompanharam o nosso vídeo de abertura puderam observar que o objetivo deste movimento é contribuir no processo de aprovação de vocês no Enem, tornar mais tênue esse processo, essa aprovação. Nesse sentido, ofereceremos conteúdos, bem como estratégias de apreensão desse conteúdo, estratégias técnicas de resolução de questões da prova. Esses fatores somados a outros, entendemos que vêm a possibilitar e contribuir para a aprovação de vocês no final do ano. Bom, a prova de Ciências Humanas, ela compreende questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Lembrando que filosofia e sociologia não pode ser negligenciada em nosso estudo. Essas duas disciplinas, elas vêm ganhando corpo na prova do Enem ao longo dos anos. Nossa prova, ela é esquadrinhada em cima das competências e habilidades. Competências que correspondem ao saber adquirido e as habilidades que correspondem à aplicabilidade deste saber. Nesse sentido, a prova de História, ela compreende 6 competências e 30 habilidades. Cada competência ela vem acompanhada de 5 habilidades e o objetivo deste vídeo é apresentar a vocês essas competências e como elas podem ser mobilizadas pela prova. Bom, a primeira competência ela busca compreender elementos culturais que constituem as identidades. Identidade que é um elemento fundamental na historiografia desde a formação dos Estados nacionais. Na busca de criar um sentimento identitário, um sentimento de homogeneidade, de pluribus unum, todos como um, os estados criam lugares de memória para criar esse sentimento, essa ideia de pertencimento. Isso pode estar presente na habilidade 2, por exemplo. A competência número 2, ele busca compreender como os espaços geográficos são transformados e associados como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Nesse sentido, essa competência ele visa buscar uma análise crítica do aluno a entender que as transformações de fronteiras estão associadas às relações de força, jogos de poder dentro dos estados, entre estados. Podemos tomar como índice de análise a habilidade número 8, que trata do fluxo migratório. Migração, por exemplo, hoje é um tema de destaque na imprensa internacional, nas agendas políticas dos principais políticos, de alguns movimentos sociais, de grupos políticos, de indivíduos isolados que lançam o seu olhar para a questão da migração de indivíduos que estão fugindo dos países asiáticos, africanos em geral, para a Europa. Não podemos entender esse fluxo migratório sem associar essa migração longe das relações de força dentro dos estados e entre os estados. A competência número 3, ela busca compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas associadas aos conflitos, aos grupos e aos movimentos sociais. Ou seja, todo aquele conflito social, aquele movimento social presente na nossa prova, ela necessariamente está associada a interesse de grupo, seja ele o Estado, seja ele uma instituição como a igreja, enfim. A competência número 4, ela visa entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Ou seja, o desenvolvimento técnico que contribuiu para o advento da Revolução Agrícola, que nesse sentido aumentou a produtividade, diminuiu a fome, fomentou a vida, esse mesmo desenvolvimento técnico, ele é responsável pelo advento de uma bomba que vai alimentar os estados em guerra, os estados beligerantes. Nesse sentido, essa competência ela pode ser trabalhada, e ela será trabalhada em nossas aulas, a partir desse jogo dialético, do bem e do mal, um jogo maniqueísta, entre as benesses e as mazelas. Isso também pode ser trabalhado pelo professor Flávio na aula de meio ambiente. A competência número 5, ela visa utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos de democracia e cidadania. Podemos observar aqui uma hierarquização dos conceitos. Há uma escala de valor e esses valores beneficiam, favorecem conhecimentos, fundamentos oriundos do pensamento ocidental, sejam eles a democracia e a cidadania. Isso também podemos trabalhar com o professor Wellington Fontes, onde nós vamos observar que o advento da democracia e da cidadania, eles são acompanhados de movimentos que vão
uma hora, em um determinado momento, criando avanços ou retrocessos a depender do entendimento de cada um. Sejam eles pelas revoluções burguesas, sejam eles pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948. A última competência, ela busca compreender a sociedade e a natureza em seus diferentes contextos. Essa competência vai tratar mais de conhecimentos de geografia. Em geral, ele busca entender como os indivíduos se inserem na sociedade e na natureza, como é a inserção desse homem no espaço e no tempo. Bom, gente, espero que tenham gostado. Essa aula é uma aula introdutória. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, acompanhe nosso site e a nossa fanpage e para cima deles.